Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez no canal Espiritismo com Cristo, para que a gente possa fazer assim a leitura do Evangelho. Evangelho no lar, Evangelho no mundo. E para fazer essa leitura aqui, eu conto com duas presenças aqui muito importantes. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no lar, Evangelho no mundo. Sempre lembrando que somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão. Gravamos aqui no Estúdio Shift, na Granja Viana, em Cotia, e que possamos hoje ter momentos de reflexão e de melhorias para a nossa vida, para a nossa família. Um momento muito importante de conversa íntima, né? É isso aí, luz e paz Luz e paz. interna. É isso aí. Uma boa noite, Débora. Seja muito bem-vinda com a gente. Boa noite, Marco. Boa noite, Carla. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês aqui, nossos amigos, todas as semanas, às 18h30, no Evangelho do Lar, podendo, levar esse momento de luz até vocês. E nesse momento aqui a gente consegue serenar a nossa mente, trazer aqui um momento de paz, de acolhimento, podendo fazer com que a gente consiga, nessa hora, estabilizar e nos certificar que a gente vai conseguir respirar um pouquinho. É isso aí. Vamos trazendo sempre essas boas energias, essas coisas que fazem parte para que todos possam se beneficiar, todos possam ficar bem. Então, pedindo para vocês, compartilha com um amigo, com um parente, com um conhecido. Às vezes essa pessoa, ela precisa ouvir uma palavrinha, algo que de repente talvez possa fazer total diferença para ela e para você mesmo também. E nós temos as nossas redes sociais, nós temos assim o nosso canal. Então, siga-nos nas redes, pode fazer a sua inscrição no nosso canal. Nós pretendemos cada vez mais ir expandindo, aumentando, porque essa palavra nós acreditamos que ela realmente ela é vida. Cristo é vida. Então nós falamos de Cristo, nós falamos sobre o Evangelho e é um convite semanal para que você possa estar assim, deixando o seu ambiente mais tranquilo, mais calmo, uma limpeza energética, uma limpeza assim, em tudo, nos pensamentos, porque nesse momento você não vai pensar em outra coisa que não seja Cristo, que não seja boas palavras. Então nós estamos aqui para isso. É ou não é, Carla? Sim, e pegue sua água, não esqueça que ela é muito importante, porque ela será fluidificada durante a leitura do Evangelho. Estarão espíritos mentores aí ao seu lado, também te auxiliando, fazendo vibrações por você que você nem imagina. Então pegue a sua água, entre em oração conosco e participe. É isso aí. Então, nesse momento, como todo início de trabalho, nós iniciamos com uma prece, né? Então, fechamos os olhos, serenamos a mente, colocamos aqui uma tela branca. E aí a imagem do Cristo vai aparecendo com seu olhar fraternal, seu olhar sereno. Ele abre os braços para nos receber, nos acalmar. E iniciamos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, e nós, na leitura de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13. Então, capítulo 7, item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho
que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para isso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar. E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, esse texto encerra muito bem o capítulo que, na nossa última leitura, falávamos sobre orgulho e humildade, sobre o poder e o dinheiro, e agora é um outro lado também igualmente importante, que é a inteligência. Então, nós temos as faculdades mentais, né? Nós somos providos de inteligência, mas, e muitas vezes, não usamos a inteligência para esse bem maior. Visto as guerras que estão acontecendo, as armas, os drones. Então, os drones que poderiam estar sendo usados para auxílio, para levar até coisas em áreas remotas, informações importantes, ou para plantar, jogar sementes, como existe, mas já são usadas como máquinas de guerra. Então, o homem tem esse poder também de discernir, e é como ele falou aqui, isso está sendo dado, mas será cobrado se você não usou a inteligência para o bem, porque é para nós usarmos para o bem. E quando ele fala ainda aqui, a gente pensando que fala dos desígnios de Deus, a gente tem que pensar nas leis universais. Quando a gente pensa em desígnios de Deus, não é um Deus que fala, isso está certo, isso está errado, isso é aquilo, você vai ser punido. Não é isso. O Deus, ele é realmente essa inteligência suprema que sabe o melhor como as coisas funcionam. Ele sabe, essa inteligência sabe o que é melhor para nós. E ele nos fornece essa inteligência. Então, quanto mais nos afastamos das leis divinas, mais acontecerá coisas que nos farão um dia voltar para esse lugar que é o nosso lugar verdadeiro, próximo das leis naturais ou divinas, né? Então, acho que é um convite. Como que a gente tem usado a nossa inteligência? E essa inteligência, ele frisa bem aqui que é para ser usada para o bem comum, para o bem de todos.
E se você foi realmente dotado dessa inteligência aqui nesse meio onde você se encontra, é porque você foi realmente, vamos dizer, né, nas nossas palavras, indicado para que você fizesse esse trabalho, né? Como Jesus, quando esteve aqui, ele foi também o escolhido e ele, de repente, chegou e não se acovardou e não fracassou no seu papel. Então, agora, quando nós chegamos aqui, nós podemos também ser o Jesus do dia. Nós podemos dar o nosso exemplo, seguido do exemplo dele. Porque tudo o que ele nos ensinou é o que precisamos de base para que a gente possa agir aqui e fazer o bem. Então, se de repente nós estivermos com essa estrutura bem forte, bem firme, nós também vamos conseguir, assim, passar esse exemplo para os nossos irmãos, os próximos, e eles vão conseguir também ter melhores assertividades, andar em melhores caminhos para chegar até aonde a gente realmente pretende chegar, né? Sim, Sim. e pensando que a inteligência sem a moral, Não tem valor nenhum. ela não tem valor. Né? A gente como espírita, então, por exemplo, dentro da evangelização infantil, hoje eu fico me questionando, né, sobre a inteligência, principalmente você que vem da área da educação e também da educação infantil, a gente vê as crianças com altas habilidades, né? E eu me questiono o que serão dessas crianças e dessa questão da inteligência. Então, por exemplo, a inteligência como ela é vista hoje não é a mesma inteligência de como ela era vista na época dos grandes inteligentes, né? E aí me preocupa se essa inteligência ela vai ser próxima da religiosidade, da espiritualidade e tudo mais. Então, eu vejo que essas crianças de altas habilidades, elas vão sendo estigmatizadas e estão sendo afastadas, né, da evangelização. E elas vão sendo colocadas em caixas, né, em caixinhas, e elas estão sendo diminuídas, né? E sofrendo. Então, elas estão sendo muito, muito, muito oprimidas. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, do homem inteligente na Terra, eu fico pensando como que essas crianças serão daqui a 20, 30 anos. Como elas vão estar afastadas do Cristo, né? E isso é uma coisa que eu até fico pensando, quando a gente fala, por exemplo, no Evangelho no Lar, eu fico pensando, você está incluindo, né, os seus filhos no Evangelho do Lar? Você está incluindo os seus filhos na evangelização infantil? É importante a gente falar isso também, porque a criança, por exemplo, quando você vai fazer o Evangelho no Lar, é importante que a criança também participe, né? É importante que a criança, mesmo que ela não saiba ali ler, que a criança não saiba explicar, ela participe, né? Que ela tome água, que ela faça ali a reflexão, que ela faça a prece junto, né? Que ela entenda o que está acontecendo, né? Porque principalmente a criança que tem altas habilidades, porque essa criança que ela tem a inteligência, ela não pode ser afastada. E essa criança que tem uma inteligência, ela tem cada vez mais dificuldade de se colocar no mundo, né? E quando você fala, por exemplo, dessa questão da missão, essas crianças, elas têm uma missão muito maior. Porque elas vêm dotadas, né? Elas vêm dotadas de capacidades muito acima daquilo que a gente pode imaginar. Então, a gente também tem que estar sempre acolhendo elas cada vez mais.
Eu entendo isso que você está falando. A gente tem que pensar na inteligência como algo maior, né? A inteligência, ela não pode ser vista só como uma pessoa que tem muitos conhecimentos numa área ou muitas habilidades numa área. Nós hoje, quem é ligado à educação e ao estudo nessa área de desenvolvimento cognitivo, a gente percebe que a inteligência, principalmente, é um mecanismo de sobrevivência. Então, de sobrevivência do meu corpo físico, da minha integridade, né? Para que o meu corpo funcione perfeitamente bem. Então, a gente já tem uma inteligência natural, que é como que meu corpo se organiza. Mas, se a gente vai pensando numa questão maior, né? Abrindo um foco maior sobre essa inteligência, a inteligência é para a sobrevivência da espécie. Então, ela não é só feita para nós, humanos, mas as baleias têm a sua inteligência para garantir a sobrevivência da espécie, assim como os leões, assim como as formigas, assim como os fungos, todos eles para manter esta inteligência suprema, né, que fala, né, o que é Deus, a inteligência suprema, essa organização maior. Só que o que acontece? A nossa inteligência não está sendo utilizada para a manutenção da nossa própria espécie. Nós mesmos nos atacamos e nos destruímos. Então, não é uma inteligência verdadeira. Nós estamos nos afastando da inteligência verdadeira, que é realmente pensando nesse bem maior. As crianças, retomando, com altas habilidades. As crianças com altas habilidades ou com qualquer outra característica que fuja do comum, nós acabamos deixando de lado. Então, infelizmente, em vez de agregarmos, de acolhermos e de aprendermos com essa diversidade, nós excluímos. E é esse o movimento que tem sido feito ao longo de séculos, não é algo recente, né? Então, crianças que nascessem com qualquer tipo de dificuldade, muitas eram colocadas em orfanatos, né? E ficavam lá à mercê da própria sorte, eram abandonadas pelas próprias famílias, isso antigamente. Então, a gente percebe que existe esse movimento. Mas aqui fala a missão do homem inteligente na Terra. Então, do homem verdadeiramente inteligente. Que ele sabe como usar a inteligência dele a favor de todos. Porque é isso, a manutenção da espécie. Se a gente pensar em termos biológicos e científicos. Então, o que eu estou fazendo para melhorar a espécie humana? O que eu estou fazendo para contribuir? É nisso que eu tenho que usar a minha inteligência. E aí, como é o encerramento deste capítulo, ele fala, você foi amparado, você foi constituído de uma forma que seria para tudo funcionar bem. Mas, devido às suas escolhas, nós estamos vivendo o que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, eu acho que esse capítulo é muito bem finalizado com esse trecho, que assim como a gente não pode ter orgulho do que a gente possui, que é o que a gente falou no último episódio, né? Na última leitura, a gente também não deve ter orgulho de sermos inteligentes e de nos acharmos superiores àqueles que não tiveram, às vezes, acesso à educação, à cultura, ao ensinamento. Porque nós não sabemos o quanto aquele espírito, de fato, pode ser muito mais elevado do que nós, com toda a nossa inteligência. Como diz o título aqui, né? Missão do homem inteligente aqui na Terra. Para mim, tem uma diferença muito grande nesse desvio, porque há a inteligência, realmente, que é uma coisa divina, porque, além de tudo, está relatado aqui que seria você que foi escolhido para estar aí, dotado dessa inteligência, que você use ela para o bem de todos. Então, essa é a verdadeira inteligência. Agora, quando você não entende e se maravilha com o mundo físico, os seus olhos brilham mais para aquilo que você pode ver do que aquilo que você não pode ver,
Então, o que acontece? Aí você vai inventar coisas, porque você não quer aceitar, porque Deus, ele não trouxe nós para enchermos uma sacola aqui para levar para algum lugar, quer que seja. Mas quando nós estamos vendo ouro e prata, a primeira coisa que vem na mente é juntar aquilo para si, para ter poder, para ter, né, como resolver aquilo que eu quero resolver agora, imediatamente. E nós vamos inventar. Então, aí nós vamos ser o esperto. Então, a esperteza e a inteligência têm a sua diferença. Então, você deixa de usar a sua inteligência, que foi dado, para que você transforme isso e invente em uma esperteza. E aí você quer ser mais esperto do que o outro, porque você quer tirar aquilo que o outro tem. Porque você está maravilhado com o físico, com aquilo que realmente não te interessa. Interessa pela sua manutenção aqui enquanto você está por aqui. Mas não te interessa em excesso porque você não vai levar, é só por enquanto. É só para o que você precisa passar aqui. Então, 20 cobertores você nem vai usar. Porque não dá para você pôr um em cima do outro. 20, você não... Então não tem necessidade. Tenha um ou dois que dá para você realmente se servir. E deixa os outros, você vê, 18, 19, para os outros que também vão precisar. Então nós vamos ter que entender e que Deus, ele é só o bem, só as coisas boas. Aí diz, existe o bem e o mal. Não, o mal foi inventado, como inventaram a esperteza. E que, infelizmente, o homem acatou isso e que se desvirtuou pelaquilo que os seus olhos veem. E esqueceu daquilo que realmente o coração sente. E que, na verdade, acaba sendo um grande engodo, né? Porque a pessoa que se acha esperta, na verdade, ela é muito inocente quanto a essa consciência maior. Então, e na verdade, ela deixou essa inteligência. Ela não sabe o quanto ela está jogando fora. É o contrário, né? Então, quanto mais, entre aspas, esperto, quer dizer que menos inteligente você é. Porque você estava com ela na mão e jogou fora. A inteligência verdadeira não necessita. Não é para enganar. Certeza, não é para enganar. Vou dar um exemplo aqui do Albert Sabin. O Albert Sabin, né, inventou a vacina contra a poliomielite, descobriu, né, a vacina contra a poliomielite, e ele abdicou de todos os direitos autorais que ele tinha sobre essa vacina para que todas as pessoas, todas as crianças do mundo pudessem ser vacinadas a um preço muito baixo custo. Então, aí você vê a inteligência de uma pessoa que foi usada, né, dele para um bem maior, que seria vacinar todas as crianças. Enquanto a gente sabe que existem muitos pesquisadores hoje no mundo inteiro que, se eles se unissem com o saber de cada um, teriam erradicado já todas as doenças ou quase todas as doenças do nosso planeta. Sim. E aí esses estão guardando conhecimento para si, para que eles peguem todos os logros, por exemplo, de uma descoberta contra um câncer, alguma coisa assim. Enquanto que, se unisse o saber de um com o saber de outro, com o saber de outro, a cura viria. Para usar. Justifica, né? Eu justifica acho que o tamanho do... eu fico pensando, por exemplo, hoje em dia você vê, por exemplo, a própria questão da obesidade, né? Você vê, a obesidade é uma doença mundial que acomete e os estudos estão cada vez mais. Eu vi ontem, acho que a capa de umas 2 ou 3 revistas falando que parece que em 20 anos vai ser uma doença assim que tipo vai dominar. E aí você vê, por exemplo, então as canetas, né? Que hoje é um dos medicamentos assim que estão com a maior chance de tratar a questão da obesidade. E aí você vai ver o preço. É uma medicação que não consegue chegar na população, né? Não tem como, porque o preço é, assim, absurdo. E aí, se você for analisar, né, como que você faz? Ou seja, é uma medicação que você tem tudo para você conseguir chegar na população,
que ajudaria a população, principalmente a população com maior comorbidade, que sejam as pessoas que têm problema de coração, ou pessoas com problemas de isquemia, enfim. E não tem como chegar. Não tem. Então, por exemplo, hoje você tem lá uma como é que chama? Uma pesquisa pública, né? Para ver se daqui a 2 anos vai chegar no SUS, né? Para conseguir entrar no SUS. Quer dizer, ainda tem um longo caminho para isso. Se você partir dessa ideia, né? Se você partir dessa ideia, olha o tanto que você poderia ajudar, sem contar os remédios para quimioterapia, câncer e todas as outras coisas, né? É por isso que a solução, na verdade, para tudo existe, né? E eu acho que aqui fica o convite, porque fala, a voz muito foi dado, Sim. então a voz muito será cobrado. Então, é cada um pensar nas oportunidades que tem, desde as mais simples, o que eu sei fazer bem, né? Nós sabemos até que existem vários tipos de inteligência, mas não é essa a questão. A questão é o que você está fazendo para ajudar o seu próximo com o uso da sua inteligência. Então, por exemplo, se você é um excelente advogado, você sabe advogar muito bem, você tem essa inteligência nessa área, você presta algum serviço pro bono para aquele que não pode pagar um advogado? Você ajuda aquela pessoa a resolver aquela situação que às vezes está enrolando a vida dela, né? Então, de que forma? Não, médico, ele tem tanto conhecimento sobre a saúde, será que ele também pode fazer um atendimento voluntário, mesmo que seja uma vez por mês? Então, é esse tipo de atitude que mostra, de fato, que você está utilizando a sua inteligência, o seu conhecimento a serviço do próximo. E deixar, fica o convite. deixar fluir, né? Porque, como você está falando, né? Não ficar engessado, né? O cara, eu só faço se você me pagar, mas ele sabe quem é as pessoas que realmente têm essa condição de pagar e que realmente elas estão ali porque elas querem pagar, porque elas querem ser atendidas. E esse outro momento que talvez você se depare com pessoas que estejam necessitadas, que também não seja uma barreira, né? Eu faço para aqueles que me pagam, só faço se me pagarem. Não, deixa fluir também, né? Não é todo o momento, todos os dias, todas as horas da sua vida que você está num momento profissional. Sim. Você também está no momento pessoal. Passou suas horas de trabalho, você também pode se doar um pouco. Sim. E, de repente, dividir o seu conhecimento. Abrir isso de uma forma que possa vir a beneficiar a todos. Vai ser de grande valia se, de repente, né, você imaginar que, né, você tem um vizinho que você pode, né, ajudar a ele com o conhecimento que você tem e que ele também pode te ajudar. Então, você vê que todos vão ser beneficiados. Sim. É isso. Fica então, vamos... deixa eu só falar aqui. Então, próxima semana, nós começaremos o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, fiquem conosco na próxima semana para escutarem mais essa abertura de um novo capítulo, Isso. de uma nova palavra, de uma nova conversa. Estaremos aqui para esperar você. É isso aí. E fiquem aí ansiosos. De repente você faz até uma leitura antecipada disso, para que você também entenda um pouco, né? Já que a Carla deixou aí para você a deixa, de repente você faz aí o casamento com essas ideias que nós vamos também colocar, e aí você vai ver que o entendimento fica muito melhor, porque você já está a par do assunto. Então, busque também você se antecipar, ter boa vontade de dar mais um passo. Leia e compartilhe com a gente. Fazendo comentários, né, no nosso chat, fazendo perguntas. Isso é muito importante para nós. Vocês estarão colaborando com as nossas reflexões, com as nossas ideias e compartilhando o aprendizado de vocês, as experiências reais de vocês, que de certa forma e de toda forma irão nos impactar, né? Tudo é sempre muito bem-vindo e sempre muito bom. Então vamos fazendo as nossas vibrações dessa noite, agradecendo a Deus por essa hora, por esse momento.
Senhor Jesus, Mestre amado, vamos aqui vibrando pelo nosso planeta, pelo globo terrestre. Vamos vibrando assim pelos nossos irmãos de outros países, pelos dirigentes desses países, pelas pessoas que dirigem a sociedade, que tenha luz assim, para que eles possam beneficiar a todos e usar assim a sua inteligência para isso. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, onde nós estamos aqui, que também os nossos dirigentes recebam essa vibração, os irmãos que cuidam da nossa sociedade, que eles possam olhar para todos. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que possam vir estar doentes, que possam estar em hospitais, clínicas, ou mesmo em casa, ou em qualquer outro lugar. Também essas vibrações cheguem até eles. Os irmãos que possam estar encarcerados, os irmãos que possam estar aí em estado de loucura, né? Que estejam pensando que já não vale mais a pena, que estejam variando, que estejam vagando, andando por aí, possam assim receber essa vibração e encontrar luz, encontrar força para que ele possa assim mudar o seu rumo, o seu caminho. E vamos continuando aqui as nossas vibrações pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos, pelos nossos entes queridos que já partiram, para que eles também possam entender o que aconteceu, para onde devem ir, o que devem aceitar ajuda. É isso. Vamos vibrando pelo nosso Centro Espírita Cristão, onde fazemos os nossos trabalhos semanais e que vibramos pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelos trabalhadores do plano espiritual, pelos dirigentes. Vamos vibrando aqui pelo nosso estúdio Shift, aqui na Granja Viana, em Cotia, onde a gente faz esse programa, onde faz esse podcast. E vamos assim agradecendo, vibrando pelos irmãos em casa. Seja qual for a situação, que vocês recebam aí a vibração positiva e que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. E vamos assim entregando essas vibrações a Jesus e agradecendo com as preces que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. É sempre muito bom. Muito obrigado por vocês estarem aqui também hoje. Nós finalizando mais uma leitura de um capítulo do Evangelho. Então é só agradecer, só agradecimento. Boa semana e até a segunda que vem. É isso aí. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Muito obrigado. Fica com Deus.